pessoas que se convertem, irmãos, entra ano, sai ano, e algumas pessoas dizem assim, há pessoas no meio evangélico que dizem assim, eu me converti, eu sou de Jesus, mas minha vida não muda. Não muda nada. Como não muda? Mas como não muda? E há casos piores ainda, irmãos. Há casos de cristãos que chegam a comparar a sua vida, já com Jesus, com a vida de um pecador. Poxa, não vai à igreja, não se santifica, não paga o preço que eu pago, não ora, não é dizimista, e está lá, está lá. Uma vez uma pessoa conversando, sou de Jesus, está lá no bem bom, não faz nada, não paga o preço. Eu digo, eita inveja bandida, evangélico com inveja de pecador. Falei sexta-feira sobre isso e quero trazer um pouquinho disso hoje. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73. O título diz assim: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Só o título já fala muito, né, irmãos? Sim, o título é dado pelos homens, né? As escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, são da direção e do próprio Espírito, mas o título os homens dão, um título bem, para despertar, bem inteligente. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. Que é isso? É o que vai acontecer com esse salmista. É o que aconteceu com ele. Então diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Dá uma paradinha. Olha como o diabo estava enganando o salmista, irmãos. Olha como Satanás estava enganando o salmista. Ele começa bem esse salmo. Ele agora está consciente, ele despertou e escreveu o salmo. E ele rasgou o coração aqui para dizer, eu tinha inveja dos soberbos. Eu nunca ouvi um cristão, por mais que estivesse contando, tentando se acertar, ou pedindo ajuda para acertar sua vida. Enfim, nunca ouvi ninguém dizer assim, eu fui muito invejoso. Nunca ouvi, ou fui invejoso ou invejosa. Nunca ouvi ninguém falar isso. E o salmista rasgou aqui. Então, ele começa dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Irmãos, ele reconhece, claro que ele era judeu, ele está dizendo verdadeiramente, verdadeiramente. Ou seja, agora eu não tenho dúvida nenhuma, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Deus fez um pacto com Israel, irmãos, através de Abraão. Na verdade, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência herdaria Canaã, a terra. Deus levantou Moisés, e através de Moisés, o Senhor Deus, ele instituiu, e Moisés escreveu, leis só para aquele povo. A igreja de nosso Senhor Jesus, a igreja de Deus, Jesus é a palavra, então sempre existiu. A igreja de Deus, o Antigo Testamento era Israel. A igreja do Novo Testamento é o cristianismo. Então, Deus instituiu leis para o seu povo, ou seja, vocês são o meu povo, vão obedecer a estas leis, regras, leis, estatutos, juízos, a essas regras que eu estou dando para vocês. E vamos lá, eu tenho um compromisso com vocês. Esse é o pacto de Deus com Israel. Então, a partir do momento que o povo de Israel se submetesse, obedecesse a Deus, claro, dentro do contexto de servir com coração, de servir com prazer, Deus se voltaria para eles para cumprir aquele pacto. E dentro do pacto estavam todas as bênçãos de que precisariam para uma vida tremenda, regalada aqui na terra e a eternidade garantida, óbvio. Só que o povo de Deus, irmãos, volta e meia desviava, já sabe, volta e meia, de quando em quando a gente fala sobre isso. Desviava. E aí o que acontecia? Caía na própria lei. Ali tinha bênção, ali tinha maldição. O salmista, enquanto ele esteve com a inveja no coração, com a cabeça no mundo da lua, a verdade é essa,
Ele não estava pensando desse jeito. Quando a ficha caiu, ele disse, bom é Deus para com Israel. Ou seja, eu sei que Deus é bom, só depende de nós. Irmãos, isso é uma realidade, isso continua no Novo Testamento. Tivemos aqui algumas partes comparativas, na quarta-feira, quando falamos sobre oração, mostrando que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, com uma grande vantagem para nós. Deus desceu do céu e se entregou como oferta de sacrifício, como um cordeiro, e nós somos herdeiros disso. O povo do Antigo Testamento não. Eu quando ouço alguém, às vezes um cristão inocente, ele chega, já é de Jesus, e aí, estou tão cheio de problemas, como eu queria ter sido do Antigo Testamento, que Deus operava diretamente. Eu digo, misericórdia, não tem noção do que está falando. Hoje Deus olha para o pecador através do sacrifício de Jesus. Se ele fosse olhar diretamente, o ser humano estava debaixo da ira de Deus. Tem que parar e pensar. Então o salmista, ele está dizendo, bom é Deus para com Israel, ou seja, eu sei que Deus é bom. Se a pessoa aceita o pacto dele, se ela aceita a sua palavra, ele é bom. Deus é todo bom. Só que nem sempre a pessoa desfruta de bênçãos, porque nem sempre ela está junto a esse Deus que é bom. Deus é bom. Diga para o seu irmão, Deus é bom. Só que a seguir ele diz, irmãos, para com os limpos de coração. Pronto, aqui já esbarra. Irmão, o ser humano tem uma coisa em si que é terrível. É por isso que às vezes o cristão passa por alguns desertos. Às vezes tem que passar por um deserto mesmo. Quem sabe o que é um deserto? Misericórdia, pastora. Eu vim tomar a Santa Ceia. Vim com toda alegria, por favor. Não fala disso. Tem gente que é interessante. Tem gente que se converte. Quando vai falar, por exemplo, de vida eterna, que você fala, não é, de obras para a eternidade. Aí você fala da morte. Ai, meu Deus, não fala de morte. Não fala de morte. Parece que nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Parece que tem gente hoje que vive como Matusalém. Para com essa bobeira, meu irmão. Para com isso. O cristão não tem medo da morte. Ele só precisa ter fé para cumprir a carreira dele. E Deus promete longevidade. Mas eu não conheço ninguém com 150 anos. Você conhece? Conhece, pastor marido, alguém com 150 anos? Por favor, me apresente. Quero conhecer o ilustre ancião. Não conhece? Eu também não. Você conhece? Também não. Então, irmãos, Deus é bom. Mas Ele é bom para com os limpos de coração. Olha. Falamos no culto das 7, irmãos, sobre o dom da prosperidade. Tem gente que pensa que o dom da prosperidade é dinheiro. Só dinheiro. Dinheiro, só dinheiro. Dinheiro, poder, fama. Dinheiro, poder, fama. Dinheiro, poder, fama. Caramba. Meu irmão, saúde é prosperidade. E que prosperidade. Faz uma visitinha no hospital. Naqueles setores, por exemplo, tenebrosos de pneumologia, que as pessoas estão presas a máquinas, reumatologia, nefrologia, no caso, a pessoa está lá fazendo hemodiálise, presa, fica horas ali. Fica horas, toda semana. Nós temos uma membro aqui, não está aqui agora, né? Temos uma membro que esteve à morte. Nunca ouvi falar disso, uma taxa de glicose. A glicemia chegou a 800. E o médico chamou o filho e disse, olha, fizemos tudo que podíamos, mas a sua mãe está em coma por conta dessa taxa tão violenta. Não sabemos se vai sair, e se sair, dificilmente sairá sem sequela brava, sem sequela muito grave. Ele falou, isso podia afetar movimentos, deixá-la paralítica, podia deixá-la cega completamente, enfim. E o filho, firme com Jesus, e ligou e pediu a visita. A pastora Márcia, com as obreiras, começou a fazer a visita direto, falando a palavra no ouvido dela, foi voltando. Quando voltou, o entendimento dela, tinha pouco tempo que ela estava aqui,
Quando voltou o entendimento, ela lembrou dos cultos e lembrou exatamente do sacrifício do Calvário, fez um voto com Jesus ali. Jesus, vou glorificar o teu nome. O Senhor vai me tirar daqui. O Senhor vai me curar. E o Senhor vai me... Ela lembrou de alguns cultos e ela fez a oração no coração. Bom, esse testemunho foi dado na rádio, esse testemunho foi dado nas redes e foi dado aqui no altar. Vocês devem lembrar, quem lembra? Sequela nenhuma. Mas a médica disse para ela, quando lhe deu a alta do hospital, disse, olha, os seus 2 rins estão paralisados e a senhora vai ficar presa à máquina para o resto da sua vida. E aí ela disse, não vou não, doutor. Jesus não me tirou do coma? Ele vai completar essa obra. A médica não discutiu. E a mesma médica, fazendo 15 dias os novos exames, disse, olha, parabéns, seus 2 rins voltaram a funcionar. Os 2 rins voltaram a funcionar perfeitamente. Está aí para honra e glória de Jesus, levou uma vida super normal, sem sequela nenhuma, visão perfeita, toda perfeita. Glória a Deus. Então, Deus é? Fala para o seu irmão. Deus é bom. Mas olha de novo o versículo 1 e vê para quem ele é bom. Vamos lá. Bom é Deus para com Israel. Deus não se mete, né? Ele não é mal para o povo, irmão. Deus não é mal para o pecador. Deus não é mal para o pecador. É que o pecador está longe de Deus. Deus não é mal para o pecador. Atenção, igreja. Deus não é mal para o pecador. Quando você lê isso, você pensa, Deus só é bom para Israel. Deus só é bom para quem é limpinho de coração. Deus faz favor e misericórdia para muita gente, meu. Se você chegar agora e pregar o evangelho para uma pessoa lá no meio da rua, e ela abrir o coração, e você tiver uma fé também, você pode orar e ela ser curada. Ela ainda nem aceitou Jesus, mas pode ser curada, não pode? Por quê? Porque Deus é? Ele é bom, meu irmão. Só que o salmista aqui, ele está, meu irmão, com o coração tomado pelo engano. Ele esteve com o coração dominado pelo engano e a cabeça cheia pelo demônio. O demônio faz isso, irmãos. Satanás, ele é tão um bandido, ele é tão imundo, que ele fica procurando, rodeando a pessoa. Você já leu, você conhece o que o apóstolo Pedro fala. Que ele rodeia. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, quem possa. Então ele fica ali à volta. Sabe o que o diabo gosta muito de fazer, irmãos? Envenenar cristãos contra Deus. Envenenar cristãos contra Jesus. Satanás é mestre em ficar. Olha a tua vida. Não muda nada. Olha só. Olha o seu fulano, religioso há tantos anos. Olha a vida dele. O diabo vai fazendo isso. E vai tirando o foco. E vai tirando, a pessoa sai da palavra, não enxerga. E vai dando ouvidos aos pensamentos. Vai olhando a vida dos outros. Daqui a pouco bate o olho no pecador. Pecador mesmo, está lá no pecadão brabo, mas está lá, de arte, de carrão de luxo, importado. Que vidão. Tem gente, vidão, que vidão. O olho brilha, né? Que vidão. Vidão, né? Vidão. Se Jesus voltasse agora, para onde essas vidas iam? Estão no vidão. Acorda, igreja. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Está vendo, irmãos? Olha, ele acordou, mas acordou mesmo. Ele fez uma retrospectiva e uma análise de como ele estava. Como ele estava longe de Deus. Como ele estava iludido com o mundo. Como ele olhava os pecadores. Ao ponto de dizer, agora que ele caiu em si, pouco faltou. Olha aqui, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Tem gente que está na beira de um precipício, irmãos. Irmãos, um problema grave que o Espírito Santo encontra no meio do cristão, no meio do seu povo, é o esfriamento espiritual. Às vezes o cristão, ele não percebe. Irmãos, o esfriamento, ele às vezes vai acontecendo tão devagarinho, tão devagarinho, tão sorrateiro, que a pessoa não percebe.
ela não percebe que ela está lendo a Bíblia religiosamente. Faz a devoção normal. Leitura devocional. Do jeito que senta e lê, levanta. Faz orações. Orações, literalmente, quase que como rezas. Ora, ora, ora. Às vezes canta um louvor. Glória, aleluia, amém. Pronto. Religiosamente. Não houve um envolvimento com o Espírito Santo. Não houve um revelar da palavra no coração. Não houve um despertamento para um alerta. Não reflete naquilo que Deus já falou em outros momentos. Irmãos, o religioso é terrível, irmãos. E aí a vida não muda, meu irmão. Fica debaixo da misericórdia. Entra ano, sai ano, entrega o dízimo. Pega o envelope, passou, pegou o envelope. Entregou o envelope. Tem gente que nem para, irmãos, para dar graças. Se alegrar com Deus de ter a sua fonte de renda. Olhar para o estado desse mundo e dizer, o Senhor me salvou. Tem cristão que não tem alegria, irmãos, não tem prazer em servir a Deus, irmãos. Você vê o que acontece quando um jovem casal se casa? Caramba, é uma alegria, um fogo no coração, brasas incandescentes no corpo. E aí passa um tempo do casamento, já conseguiu o que queria, tá tudo, né? Já acostumou, tarará, e aí vai, acabou a conquista. Acabou, não é? Aquele cuidado no tratamento. Com a namorada é engraçado, né? Amor. Bem. Depois de uns anos, a misericórdia, né, irmãos? Bebe água porque está com sede, né? Senão não bebia. É coisa séria. Muita gente se converte, irmãos. E com o passar do tempo cai nos hábitos religiosos. Os hábitos religiosos, irmãos, eles são prejudiciais em extremo à comunhão com Deus. De vez em quando tem que dar uma sacudida. Eu sempre digo, olha, cuidado, porque é aquilo. Meu dízimo é sempre o mesmo. Aí dá o mesmo de oferta. Na minha igreja eu vou sempre os mesmos cânticos. Até Deus fala, cantai um cântico novo. Tudo bem. Mas, irmãos, depende de cada um. O salmista chegou num ponto, ele disse, quase que, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Que bom que ele acordou, né, irmãos? Este acordou. Se você sair para evangelizar, você vai falar de Jesus para as pessoas e vai ouvi-las. Quando você ouvi-las, você vai se decepcionar com o número de pessoas que você vai encontrar que já conheceram a Jesus e se desviaram. É assustador o número de pessoas desviadas neste Rio de Janeiro. É impressionante. É assustador, irmãos. Você diz, por que essas pessoas largaram Jesus? Por que não criaram raízes? É impressionante que há pessoas que criam raízes fortes em algumas coisas, no que elas querem. Tem pessoas que têm um profissionalismo, meu irmão, misericórdia. Parece aquela árvore que tem 1000 anos. Tem raízes profundas, seguras. A pessoa ama o que faz, aquilo é a vida dela, se dedica por inteiro, se gasta, se vira do avesso, investe. Mas ela ama. Se converte. Deveria despertar um amor a Deus, criar raízes espirituais, de hábitos espirituais. Sim, hábitos são necessários. Vou à casa do meu pai, vou sempre. Meus dias tais, e se eu puder, eu vou mais. Tem um trabalho especial? Lá estou eu. Por quê? Porque eu quero servir ao meu Deus. Porque eu quero ser participante do corpo. Mas não estamos vendo isso hoje, irmãos. Eu estou impressionada com o egoísmo evangélico. As pessoas estão procurando igrejas que ofereçam mais bênçãos por menores sacrifícios. É impressionante o que está acontecendo. O salmista disse, os meus pés quase escorregaram. Ele reconheceu que ele estava à beira, talvez de um abismo, de uma ladeira escorregadia, para dizer, olha,
Eu estive à beira da queda. Quase que os meus pés escorregaram. Tem gente escorregando, irmãos, para o mundo e não percebe. Passa tantas horas vendo televisão, ou passa tantas horas na internet. Passa tempo. Tem gente que ainda está com esse hábito, irmãos, de madrugada na internet. Vai lá para ver o Face, não sei quantos amigos. Gente, meu irmão, amigo é Jesus, meu irmão. Jesus é teu amigo. E Jesus fica de lado, irmão. Jesus fica de lado. Ele é que tem para te dar, meu irmão. Sem os cuidados dele, o ser humano é nada. Quando uma situação de perigo se apresenta, quem pode fazer alguma coisa por alguém, meu irmão? Desperta, igreja. Irmãos, o bom entendimento. O bom entendimento te põe embaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está em plena rua, mas está escondidinho nos braços de Deus. Você está sob a cobertura dele. Por quê? Porque ele está no teu coração e na tua vida, meu irmão. Igreja, desperta. Aí vem o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Meu irmão, nunca caia numa loucura dessa. Nunca caia numa loucura dessas loucuras que andam por aí. Não caia. De achar que o pecador tem um vidão, porque ele não se santifica, não paga o preço da vigilância, porque ele não tem que pagar horas de oração, tempo de oração, passar, porque ele não tem que entregar dízimo, entregar oferta, porque ele não tem compromissos espirituais. Ele não tem Deus, ele não tem salvação, ele não tem Jesus. Eu tinha inveja dos soberbos. Eu olhava a prosperidade dos ímpios. Fiz um trabalho aqui agora recente, aqui neste prédio. Fiz um trabalho recente, como fiz ali no 699, de 7 semanas, fiz aqui de 5. 5 semanas, e eu disse, irmãos, os irmãos vão ter o momento de ver o quanto a inveja prejudica o ser humano. Pode ser cristão, pode ser evangélico. Se não tiver entendimento, porque o entendimento te faz despertar. O entendimento te dá discernimento. Você percebe, faz a oração certa. Fala a palavra no momento certo. Usa a autoridade, usa o poder. Enfim, você resolve. E a inveja não toca na tua vida. Ela tenta. É coisa séria, irmãos. Vou mostrar para vocês. Não mexe na Bíblia. Aí pedi que cada membro convidasse pelo menos 2 pessoas. Falei, convida o seu colega de trabalho que está passando luta e convida o seu vizinho cuja vida não vai para frente. Aquela pessoa que a obra parou e não consegue botar um tijolo. Aquele outro que você sabe que está desempregado há meses ou há anos. Vai lá, chama essa pessoa. O que aconteceu? Vocês já viram tantos demônios manifestados ao mesmo tempo? Já viram? Tanto desespero de Satanás? Por quê? Porque tinha que sair. Pessoas que nunca botaram o pé numa igreja. E pessoas que são membros da igreja. Que isso, pastora? O que Deus diz? Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. A pessoa não tem tempo. Para você se encher do Espírito Santo, você vai no posto de combustível, ou gasolina, ou álcool, ou gás, você tem que dar um tempo lá. Tem ou não tem? Você tem que sair da estrada, joga lá, entra lá no posto, no território do posto e gasta um tempo. Enche o tanque, ou enche lá, né, o botijão lá do gás, o negócio lá, o balão do gás. Depois você paga, aí você sai, né? Você senta à sua mesa, você come, enche o seu estômago, os seus intestinos vão trabalhando, seu organismo vai trabalhando, aí você está revigorado. Ufa, que fome! Como é que eu estava? Estava até fraco. Agora vamos nós, mais umas horas de caminhada. Mas as pessoas vão enfraquecendo e não percebem. Tem gente que é muito criança, irmão. Ah, não, eu gosto de visitar a igreja, porque eu gosto muito de pregação, de novidade.
Acorda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Você vai encontrar a mesma palavra. Só que o Espírito Santo vai te abrir o entendimento e vai alargando os teus horizontes no conhecimento. E aí sim você vai ampliando a sua vida. O salmista disse, quase que os meus pés escorregaram. Quase. Mas e aí? Porque não há apertos, versículo 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Olha a mentira aqui. O diabo mentiu para ele. Satanás mentiu. Olha só, tá vendo teu vizinho? Você tá vendo? Olha lá, tá no bem bom. Olha lá, carros novos. Sai de férias aí, vai lá pro Caribe. Tá, volta e meia tá em Fernando de Noronha. Olha o vidão que ele leva. Olha só, que vidão maravilhoso. Olha. Caramba, não para pensar. Não para refletir. Se Jesus voltar naquele momento, voltar agora, para onde esse sujeito vai? Mas não consegue pensar. Não pensa que essa pessoa está nas garras de Satanás 24 horas, iludida. Deus não é contra riquezas, irmãos. Deus não é contra a terra, é dele. Tudo é dele. Dele, por ele, para ele. Essa é a questão. A questão é que o pecador não enriquece para Deus, ele enriquece para si. E o cristão não. Deus o enriquece para a sua glória. Para dizer, esse é meu filho. Esse é meu filho. Por isso que ele disse, Deus é bom para com Israel, mas para com os limpos de coração. Você sabe o estado que está o sujeito? O coração dele, a carne dele, a vida dele. Então não entra nesse campo. Cuidado onde você põe seus olhos. Meu irmão, cuidado. Eu te repito, eu nunca ouvi um cristão ou uma mulher cristã que tenha vindo pedir ajuda ou por um atendimento que tenha dito, eu te sentia inveja. Nunca. Mas o cristão bota os olhos na vida do outro. Põe o coração na vida do outro. E aí, diz aqui, versículo 5, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Erguem a sua boca contra os céus. E a sua boca, ou seja, falam de tudo que acontece na terra. São pessoas tão secularizadas que sabem tudo que está acontecendo no mundo inteiro. É noticiário de manhã, é noticiário de noite. Trabalho o dia todo. Como é que é? O que aconteceu? Já vão lá, puxar na internet. Ih, rapaz, eu não sabia. Foi preso também, meu Deus. Está vendo? Eu falei. Sabe tudo que acontece no planeta. Versículo 10. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme. E dizem, versículo 11. Como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Olha o engano desse salmista. Versículo 12. Eis que estes são ímpios. O ímpio não é propriamente o pecador que não conhece a Deus, irmão. Vamos entender a diferença. O pecador, chamado na Bíblia, é aquele que não conhece a Cristo. Ele não conhece a Deus. O ímpio é aquele que vive na impiedade. Ele pode ser um religioso, mas vive na impiedade. Ou seja, ele vive igualzinho o pecador vive. Tá, e aí? Todavia, versículo 12. Estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. Olha o engano. Onde a segurança, meu irmão? No esconderijo do Altíssimo. Onde há segurança? Vamos falar um pouquinho disso. Oh, meu pai, Rio de Janeiro. O inferno pode estar na tua frente, não pode tocar um fio de cabelo teu. Forte, né? Que isso, pastora? Não é bem assim? Então, você não saiu. Eu fiz aqui no culto das 7. A pessoa está no mundo. Ela está no mundo. Aí ela se converte.
Passa pela porta da salvação, que é Jesus. Vai aprendendo a palavra e vai entendendo e vai deixando os pecados para trás, os erros para trás, e vai se aproximando mais e mais de Deus. Mais e mais da luz. Mais entendimento, mais luz do Espírito Santo. Jesus, eu sou a luz do mundo. Mais entendimento, mais e mais. E vai. E aí chega um ponto de assim, já entendi. Se sente seguro. Por quê? Porque habita no esconderijo, porque entendeu. O salmista, ele está olhando a vida do pecador com tanta inveja, com tanta revolta contra Deus, com certeza, que ele está dizendo, tá vendo? Segurança tem eles. Segurança tem. Irmãos, que loucura. Que loucura esse salmista cometeu, meu irmão. A vida do pecador, meu irmão. O apóstolo Pedro diz que é um vento que passa e não volta. Diz que o ser humano é como a flor de uma planta. Seca-se a flor, seca a planta, pum, a flor caiu. Acabou, já foi. Que isso? Mas Jesus permanece para sempre, meu irmão. Quem é de Jesus permanece para sempre. Que loucura esse salmista cometeu. Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha, você viu? Aqui ele está fazendo o relato do invejoso. Quando ele começou, ele já escreve esse salmo para dizer assim, eu estava nesse estado. Eu acordei, mas eu estava nesse estado. Então, vou te contar o que se passou comigo. Aí ele vai relatando isso ao longo do salmo. Você vê que ele começa dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora aqui ele está dizendo, eu purifiquei meu coração à toa. Ele está falando do tempo da inveja, do tempo do desvio, do tempo do esfriamento, do tempo da religiosidade. Então ele diz, olha, em vão tenho purificado o meu coração. Desde quando alguém purifica o coração em vão, irmãos? Jesus no Sermão da Montanha diz, bem-aventurados são os limpos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na carta aos Hebreus, o Espírito Santo diz que nenhuma raiz de amargura deve brotar. Por quê? Por que ele diz isso? Vamos lá. Quem lembra? Tendo cuidado de nenhuma... Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, igreja. Eu não vou ver Deus se meu coração estiver sujo, se o corpo estiver em pecado, pior ainda, está tudo sujo. Sem santificação, ninguém. Tem que santificar é separar, meu irmão. Você tem que manter seu coração guardadinho. Sem raiva, sem ira, sem ódio, sem mágoa, sem inveja. Sem amargura. Mas e aí? Aí ele está tão invejoso, ele está tão no natural, que ele diz assim, eu tenho purificado em vão meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Está vendo, irmãos? Ah, irmãos, tem gente só misericórdia de Deus. Ah, todo mundo faz. Você já ouviu essa linguagem? Todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, você é de Jesus. Diga para o seu irmão, você é de Jesus. Irmãos, o cristão, ele anda na contramão, irmãos. Que é isso, pastora? Da vida. Na contramão do pecado. O pecado está correndo assim, ó. O pecado está correndo assim. E você está correndo assim, ó. É coisa séria, irmão. Meu irmão, é coisa séria, é coisa linda. Prosperidade vem da mão de Deus, irmãos. Prosperidade é dom de Deus, irmão. Cristão não corre atrás. A bênção corre atrás do cristão. Que isso, pastor? Está na Bíblia, irmãos. A bênção vem e te alcança. Cristão não corre atrás de prosperidade. Claro que não é para cruzar os braços, deitar numa rede, Deus manda do céu. Não é isso, meu irmão. Estou dizendo que você não tem que fazer o que o mundo faz. E manda 1000 currículos, e manda 500, e manda 5, e manda 10. Não, meu irmão. Você determina a sua bênção. Você toma posse da sua bênção. Você recebe pela palavra. Você recebe do Espírito de Deus. Você ora e Deus te ouve. E aí? Mas vamos encerrar essa parte para a gente fazer o desfecho, que a hora está avançada. Mas é muito lindo isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai acordar. Sabe onde ele vai acordar? Você vai ver agora. Nós vamos até o 17. Olha só.
Versículo de 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também falaria assim, eu ofenderia a geração dos teus filhos. Versículo 16 e 17. O foco está aqui. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Deus olhou o salmista. Deus olhou o salmista e falou: filhão, tá distraído à vontade, né? Que coração, hein? Tá aí com os olhos na vida do vizinho. Tá com os olhos na vida das cadeiras, né? Dos poderosos. Tá certo. Vem cá comigo. Deus pegou o salmista e levou dentro do templo. Dentro do templo. O que eu digo? Em casa você lê o que você quer. Na igreja você escuta o que precisa. Deus levou o salmista dentro do templo. Aí, quando ele chega lá, o que está acontecendo? Qual é a pregação? Céu e inferno. Céu e inferno. Vamos lá. Os limpos de coração verão a Deus. Então tem que limpar meu coração. Os que sujam as suas mãos não podem nem levantar as mãos para o céu, porque tem que levantá-las santas, sem ira nem contenda. Tem que estar limpinha. Roubadores não entram no reino do céu. Caramba, eu achei que eu estava fazendo vantagem entregando meu dízimo. Vou ver meu vizinho, não dá. Está lá com carrão, meu Deus. Aí Deus encerra o assunto e diz: pois é, então todos irão para o lago de fogo e enxofre, a não ser os que estão com o nome no livro da vida. Ai, que bom que eu estou, Senhor, eu estou aqui. Que se santificam, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ai, meu Deus, eu estava cheio de inveja. Acordou. É isso mesmo. Nós temos que estar ouvindo a palavra no culto, irmãos. Nós temos que estar ouvindo a palavra na igreja, irmãos. Em casa, nós não temos que ficar escolhendo, nós temos que pedir a Deus: Senhor, fala comigo. Me ilumina o entendimento, não deixa eu cair, não deixa eu escorregar. Por quê? Agora você vai entender por quê. Não adianta correr atrás. O pecador está aí, irmãos. Parece que sobe. Não tem salvação eterna se não for pregado e ele aceitar Jesus. Não tem segurança. Por que não tem segurança? Só tem aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que encarece a presença de Deus. E aí, meu irmão, prosperidade, ele vai levar o carro dele para a eternidade? Você já viu um cortejo fúnebre arrastando uma fazendinha? Arrastando o carro? Um baú de joias? Nada? Nada? Nada, irmão. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Lê comigo. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, quanto ao homem a quem Deus deu. Meu irmão, se Deus dá, é porque Ele quer dar. E Ele dá a quem Ele quer. Pronto, você entendeu. O dom da prosperidade, Deus dá. Alegre o coração de Deus. Agrade a Deus. Faz o que Jesus fez. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. A quem Deus deu, Ele dá, Ele dá. Agora, Ele não dá só a riqueza e a prosperidade, Ele dá poder para desfrutar. Essa é a melhor. Está assim de gente que tem riqueza e não tem poder de desfrutar. Não pode nem comer o que gosta. Não posso comer isso. Ah, isso me faz mal. Você está de férias, vai para onde? Eu pensei lá para o país tal, mas aquela cidade tem um ar muito seco, sou cheio de alergia. É difícil, eu volto doente quando eu vou para lá. E o cristão está com inveja. Tá bom. E aí ele parte.
Bate as famosas botas e vai para a eternidade. E aí? Aí os filhos ficam brigando pelos bens. A família fica se engalfinhando. Aí fica lá, né? Fica lá aquele processo do monte sucessório, anos a fios, tá lá. E aí? Não desenrola. E fica aquele inventário que não abre, que não termina nunca. Né? Ele abre, mas não termina, e não vai. E fica aquela brigalhada. Enfim, meu irmão, como é bom ter Jesus. Como é bom ter Jesus. É bênção do começo ao fim. Sabe o que o cristão deve buscar? Ele deve buscar, não é diretamente a riqueza. Ele deve buscar o quê? Encontrar o coração de Deus, para dizer, Senhor, eu quero o teu coração. Porque se ele alcançar o coração de Deus, meu irmão, ele alcançou tudo. Diga graças a Deus. Curva a sua fronte. Pai, o Senhor é muito lindo. O Senhor é muito lindo. Pai querido. Senhor, na qualidade de pastor, estou cansada de ouvir e ver gente correndo atrás, meu Pai. Pessoas que até deixam os cultos por um ganho a mais. Pessoas que, quando caem em si, dizem, eu estou sem tempo até para buscar a Deus e orar. Outros dizem, eu não tenho nem orado e nem meditado. Só trabalho. Pai, que tristeza. Que tristeza, meu Deus. Que coisa séria, que coisa triste. Sabemos que o Senhor vai enviar Jesus a qualquer momento. Pode ser daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos, daqui a 100. Mas pode ser daqui a pouco, daqui a uns instantes. Ninguém sabe. Mas quem está preparado? O salmista caiu em si e escreveu. Disse, verdadeiramente bom é Deus para o seu povo. Bom é Deus para com Israel, seu povo. Para com os limpos de coração. Pai, o salmista disse, eu entrei no templo e eu vi a prosperidade deles é nada. Eu entrei no santuário, a prosperidade deles é nada. Obrigado, Jesus. Irmãos, vamos abrir para ler que nós não lemos. O 16 e o 17. Vamos lá. Isso. Não, vamos reforçar isso. Vamos lá? Salmo 73, rapidamente. Não vou encerrar. Tem um povo participando conosco pela televisão. 16 e o 17. Você quer ler comigo? Toda a igreja, vamos lá? Quando pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Você entendeu onde é o fim do pecador? Você entendeu onde é o fim do ímpio? Você entendeu? Então, meu irmão, glorifica a Deus pela tua salvação. Dá umas palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus.